Olá, tudo bem com você? Como é bom estarmos de volta ao nosso estudo bíblico do Grande Conflito. Hoje vamos estudar a lição 5, a fé contra todas as dificuldades, que envolve o estudo dos capítulos de 7 a 11 do Grande Conflito. São 5 capítulos muito importantes. E é importante que você faça essa leitura. Você terá uma melhor compreensão da nossa lição. Bem, eu sou Manuel Caetano e esse é o nosso canal, @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus familiares, seus amigos, mas não esqueça de deixar o seu like, fazer um pequeno comentário, mesmo que seja apenas uma mãe. Bem, eu estou pedindo para que as pessoas se inscrevam, para que a gente consiga chegar aos 1000 inscritos. Divulgue para os seus amigos, para que eles se inscrevam nesse canal. Bem, antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve sua fonte e vamos orar. Senhor eterno Deus que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Ó Senhor, nós estamos estudando a lição 5 do Grande Conflito. É importante que a gente compreenda a sua palavra, que Deus, o Espírito Santo, nos ensine, nos dirija, para que possamos divulgar também ao nosso próximo. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Bem, então nós vamos para nossa lição de sábado. Fé contra todas as dificuldades. Temos o verso para memorizar. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos ler o Salmo 119, 11. Temos as leituras da semana. Elas são importantes e são relevantes para compreender melhor a lição. Antes de iniciar a lição, leia primeiro todos os versos da Bíblia. Depois, então, vamos para a lição. A nossa lição tem um início maravilhoso. É só ler. Os reformadores protestantes tinham algo de que as pessoas do século XXI precisavam desesperadamente: um propósito para a vida. Porque quem não tem um propósito na vida nega a sua própria existência. Nós, adventistas do sétimo dia, temos o propósito de pregar a verdade presente e as nossas crenças. Os reformadores da Idade Média do século XV, homens, mulheres e crianças, tinham um propósito que valia a pena viver: levar a palavra de Deus, a Bíblia, para o povo. Esse era o objetivo de vida pelo qual valia a pena morrer e viver. Na lição desta semana, podemos destacar 3 princípios centrais que caracterizam o grande conflito. Primeiro, o caráter de Deus é amor e justiça. Segundo, o único caminho para a salvação reside em seu amor e justiça. Terceiro, os primeiros 2 princípios derivam de uma única fonte: a revelação de Deus que Jesus Cristo e as Sagradas Escrituras manifestam. Nós fomos chamados para continuar a batalha dos reformadores. Podemos descobrir o Deus grande, o suficiente para todos os desafios, aquele que dá sentido e propósito à vida como nada no mundo jamais poderia dar. A reforma não acabou. Só acabará com a volta de Jesus Cristo em glória. Esta lição se baseia nos capítulos de 7 a 11 do livro Grande Conflito. Então nós vamos para a nossa lição de domingo. A palavra de Deus somente. Qual foi a atitude de Davi em relação às Escrituras? Como isso impactou os reformadores e a nós? Temos o Salmo 119, versos 103, 104, 147 e 162. Davi se deleitava na palavra de Deus. A palavra de Deus é doce.
traz esperança e alegria. Os reformadores tiveram grande prazer nas descobertas que fizeram ao estudarem a Bíblia. Foram levados ao conhecimento. E nós também devemos obter sempre o conhecimento da palavra ao estudar a Bíblia. Ela nos regenera, nos leva ao verdadeiro sentido da vida, pelo qual vale a pena morrer e viver. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta e Ele falará por meio de sua própria voz. É por intermédio das promessas de Cristo que nos comunica a sua graça e o seu poder. São como as folhas da árvore da vida para a cura dos povos, de Apocalipse 22:2. Nada possui tal poder restaurador. As Escrituras transformam a tristeza em alegria, as trevas em luz, a cilaga no deserto, da fraqueza à força, da ignorância à sabedoria. A palavra de Deus nos traz fé, a certeza da vida plena em abundância. Os reformadores encheram suas mentes e o coração com as Escrituras. Viveram pela palavra. Muitos morreram por ela, pois a sua morte era o descanso de suas obras. Cada gota de sangue derramado, nasciam dezenas de novos fiéis em Cristo e nas suas promessas. Veja o que diz o livro O Grande Conflito, na página 76. A paixão de Wycliffe era traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que as pessoas pudessem lê-la e entendê-la, visto que isso era ilegal naquela época. Ele foi julgado, condenado como herege e sentenciado à morte. Em seu julgamento, Wycliffe fez um apelo: com quem vocês pensam que estão lutando? Disse ao concluir. Com o idoso à beira da sepultura? Não. Com a verdade que é mais forte do que vocês, os vencerá. As últimas palavras de Wycliffe se cumpriram quando a luz da verdade divina dissipou as trevas da Idade Média. Isso foi relevante naquela época, lembrado até os dias de hoje. De que maneira as Escrituras consolam na provação? Quando o nobre e eloquente Estevão foi apedrejado por causa do Evangelho, ao ter pregado aos escribas, sacerdotes e fariseus, Estevão citou as Escrituras de Abraão a Moisés. E Jesus, instigando o conselho do Sinédrio, em Atos 6 e 7, nos versos 7 e 51, ele disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão, ao ser apedrejado, teve a visão do céu e viu Cristo à direita do Pai. Se ajoelhou e pediu: Senhor, não impute a eles este pecado. E adormeceu. Estevão, mesmo durante a grande provação, orou pelos seus executores. Quanta fé, quanta certeza! Todos nós precisamos de um guia para atravessar os caminhos confusos que Satanás usa para nos confundir. Então, encha o seu coração com a palavra de Deus. A palavra de Deus são como água viva que irá saciar sua sede. Elas são o pão vivo que vem do céu. Caminho a Cristo, página 88. Vamos então para a lição de segunda-feira. Transmitindo a palavra de Deus. Ao proclamar a verdade,
Que confiança Paulo tinha, apesar dos desafios que enfrentava. 2 Coríntios 4, 1 a 6 e 2 Coríntios 2, 14. Ele sabia que a verdade venceria. O apóstolo Paulo enfrentou enormes dificuldades em sua obra de difundir o Evangelho. No entanto, ele confiava que a palavra de Deus triunfaria, porque, como disse, nada podemos fazer contra a verdade, senão a favor da verdade. 2 Coríntios 13, 8. Paulo rejeitava as coisas vergonhosas e era acusado de adulterar a palavra de Deus. Mas Paulo foi claro e disse: o Deus desta era cegou os descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, pois das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações. No verso 14, ele diz que Cristo nos conduz ao triunfo. Veja quantas promessas da confiança que Paulo mesmo, diante de tantos desafios. Os reformadores enfrentaram dificuldades semelhantes, mas pela fé foram fiéis às Escrituras. William Tyndale é um exemplo de coragem e de fé diante das dificuldades. O seu maior desejo era dar à Inglaterra uma Bíblia precisa e legível, e traduziu das línguas originais para o inglês, corrigindo alguns erros de Wycliffe. As suas traduções foram impressas na Alemanha, na cidade de Worms. Muitas foram queimadas publicamente. William foi condenado por heresia, sentenciado à fogueira e foi estrangulado enquanto o amarrava. Antes pediu aos carrascos para orar e orou assim, em poucas palavras: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Deus respondeu a sua oração. 4 anos depois, em 1611, foram publicadas as Bíblias na versão King James. Os 54 estudiosos que realizaram o trabalho se basearam na tradução de William. 76% do Antigo Testamento foi com base na tradução de William e 83% do Novo Testamento. A versão King James já ultrapassou mais de 1 bilhão de Bíblias impressas e traduzida para vários idiomas, o que impactou milhões de pessoas por toda a terra. Com todos os desafios, William e seus companheiros tinham a certeza de que Deus estava no controle de tudo. A vida de William Tyndale fez a diferença para a eternidade. Vamos então para a nossa lição de terça-feira, iluminados pelo Espírito. Um dia, enquanto estudava na biblioteca da universidade, Martinho Lutero teve um momento decisivo, quando descobriu uma cópia da Bíblia em latim. Ele não sabia que um livro como esse existia e leu capítulo após capítulo, ficando surpreso com a clareza e o poder das Escrituras. Ao debruçar-se sobre suas páginas, o Espírito Santo iluminou sua mente à medida que a verdade, obscurecidas pelas tradições, pareciam saltar das páginas da Bíblia. Ao descrever sua primeira experiência com a Bíblia, escreveu: "Oh, que Deus dê esse livro para mim." Que princípios podemos tirar dos seguintes textos a respeito de como devemos interpretar a Bíblia? João 14, 25 e 26, João 16, 13 e 15, 2 Pedro 1, 20 e 21. Devemos interpretar com o auxílio do Espírito Santo. Ele nos instrui, ele nos guia a toda a verdade, pois ele é o autor da Bíblia. Nesse verso temos a certeza que o Espírito Santo, que inspirou os escritores da Bíblia, também inspira os leitores
a compreenderem a palavra de Deus, o verdadeiro intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Como está escrito, a Bíblia se auto-interpreta, porque o autor está presente. Os reformadores perceberam que os sacerdotes, prelados e padres estavam indo contra a verdade da Bíblia, contra a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus é clara por si mesma. Aqui a lição fala um pouco da vida e a história de Lutero. No livro Grande Conflito podemos ver alguns slides sobre a história de Lutero. Temos aqui a linha de tempo. No século I temos o ano 31 depois de Cristo, a morte de Cristo. Cristo morreu em 27 de abril de 31. A destruição de Jerusalém, o início da igreja cristã. Já nos séculos de 2 a 3, temos a perseguição à igreja primitiva, a igreja de Éfeso e Esmirna. Nos séculos de 4 a 5, no ano 313, o edito de Milão, Constantino, se converte ao cristianismo e vem a liberdade religiosa. No ano 380, Teodoro I promulga o edito de Tessalônica. O cristianismo passa a ser religião oficial do Império Romano. O cristianismo goza do favor político. A igreja de perseguida passa a ser perseguidora, usando a força do Estado, o poder civil. Do século VI ao século XVIII, o grande período da supremacia papal. Temos aí os 1260 anos de Daniel 7:25 e Apocalipse 13:5. Os 1290 anos de Daniel 12:13. O homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses 2:3-8. O período de 120 anos inicia em 538 a 1798. É o período dos 42 meses. Em 1054, o grande cisma, a separação do bispo de Roma do bispo de Constantinopla. Podemos ver os mapas, a parte preta passa a ser território do Islã. No Ocidente, em Roma, ficou o Papa da Igreja Católica Romana. O Oriente ficou o bispo de Constantinopla, a Igreja Ortodoxa Grega. Nesse período, vieram as grandes perseguições aos albaneses, valdenses, russistas, anabatistas, e foram muitos séculos de perseguições. Em 1350 foi o tempo de John Wycliffe. Em 1415 foi a morte de John Hus, e Jerônimo morre no ano seguinte. Em 1517 temos Martim Lutero, com as 95 teses contra as indulgências da Igreja Católica. Zwinglio, contemporâneo de Lutero, William Tyndale, bem antes de Lutero. Calvino, na época de Lutero, ainda era um jovem. Na divisão política temos o Sacro Império Germano, de Carlos Magno, que vai crescendo. Era um aglomerado de pequenos estados governados por príncipes. Vai de 962 e termina em 1806. Tinha o imperador geral eleito pelos reis e os príncipes desses pequenos estados. Frederico era o príncipe de Saxônia, era um dos eleitores do protetor de Lutero. Tudo isso forma a assembleia chamada Dieta. Em 1483 é o nascimento de Lutero. Em 1501, Lutero entra na universidade. Em 1505, Lutero decide ser um monge agostiniano e foi ordenado padre. E em 1511 foi enviado para Wittenberg. Se tornou professor de teologia. Em 1517, no dia 31 de outubro, fixou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses criticando as indulgências, e nesta data o mundo comemora o Elohim, o Dia das Bruxas, quando deveria ser o Dia da Reforma Protestante. Em 1519, Lutero enfrenta o Dr. Johann em debate público. Em 1521, comparece diante da Dieta de Worms para se defender
do imperador germânico Carlos V. Lutero não se retratou, então é declarado herege. Lutero não podia ir contra a sua consciência. No caminho para casa foi sequestrado e levado para o castelo de Wittenberg e passou a ser chamado de Cavaleiro Jorge. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Ficou no castelo por 1 ano. Frederico III, o príncipe da Saxônia, o protetor de Lutero, fez esse sequestro. Era um sequestro falso, para não prenderem Lutero. Com a tradução e as cartas de Lutero, a Europa foi abalada. E vieram várias reformas em vários países ou estados. Foi o caminho que trouxe a palavra de Deus até os nossos dias. Nós precisamos terminar essa reforma. Em 1525, Lutero se casa com Catarina. E em 1526 ocorreu a primeira dieta de Spira. A tolerância religiosa, uma pequena tolerância. Cada príncipe poderia governar seu território de acordo com a sua religião. Era uma forma pequena. Os luteranos podiam professar a sua fé. Em 1529, a segunda dieta de Spira, houve uma tentativa de anular a decisão da dieta de 1526, impondo o catolicismo em todos os estados, mas os príncipes não aceitaram e protestaram. Em 1545, Lutero morre em Eisleben, aos 62 anos. Vamos ler o Grande Conflito, página 202 e 203 do capítulo 11. Protestamos pelos que se acham presentes e perante o Deus, nosso único Criador, Mediador, Redentor e Salvador, e que um dia será o nosso juiz, bem como perante todos os homens e todas as criaturas, que nós, por nós e pelo nosso povo, não concordamos de maneira alguma com o decreto proposto, nem aderimos ao mesmo em tudo que seja contrário a Deus, a sua santa palavra, ao nosso direito de consciência e salvação de nossa alma, que ratificamos esse edito 1. Afirmamos que quando Deus Todo-Poderoso chama um homem ao seu conhecimento, esse homem, sem embargo, não passa a receber o conhecimento de Deus, não há doutrina correta além da que se conforma com a palavra divina. O Senhor proíbe o ensino de qualquer outra doutrina. As Sagradas Escrituras devem ser explicadas por outros textos mais claros. Esse santo livro é que em todas as coisas necessárias ao cristão, fácil de compreender e destinado a dissipar as trevas, estamos resolvidos, com a graça de Deus, a manter a pregação pura, exclusiva de sua santa palavra, tal como se acha contida nos livros bíblicos do Antigo e Novo Testamento, sem lhes acrescentar coisa alguma que lhe possa ser contrária. Esta palavra é a única verdade e regra segura para toda doutrina e de toda vida, e nunca pode falhar ou iludir-nos. Aquele que se edifica sobre este fundamento resistirá a todos os poderes do inferno, ao passo que todas as vaidades humanas que se estabelecem contra ele cairão perante a face de Deus. Por essa razão, rejeitamos o jugo que nos é imposto. Foi assim que os príncipes responderam ao imperador Carlos V. Isso foi um marco que as igrejas que se formaram foram chamadas de igrejas protestantes. Luteranos, calvinos, puritanos, presbiterianos, batistas, anabatistas, os metodistas. Então o protesto não acabou. A reforma não acabou. Precisamos levar esta reforma
até as últimas consequências. Satanás promoveu a grande apostasia na igreja, mas há um povo que não se corrompe e vão permanecer firmes e fiéis à palavra de Deus, custe o que custar. Desde o início da perseguição, a verdade veio sendo chamada e aumentando a cada gota de sangue dos mártires, reformadores e missionários, até chegar a nós, o nosso movimento adventista do sétimo dia. É urgente a proclamação das 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, no dia de sábado, não no domingo. Caiu a grande Babilônia, e aquele que adorar a besta, ou receber a sua imagem, este receberá a ira de Deus, e será atormentado pelo fogo, na presença do Cordeiro e dos anjos. Mas aqueles que forem perseverantes, que tiverem a fé de Jesus, de guardarem os mandamentos de Deus, estes, ainda que morram, as suas obras o acompanharão e serão despertos do seu sono para o gozo da chegada de Cristo em glória. Reforma, iniciada por Lutero, não terminou. O protesto não acabou. Vamos então para a nossa lição de quarta-feira. Somente Cristo, somente a graça. Como funciona o plano de salvação? Efésios 2, 8 a 9, Romanos 3, 23 a 24, Romanos 6, 23 e Romanos 5, de 8 a 10. A salvação é pela graça e mediante a fé. A lição de quarta-feira, ela é dividida em 2 partes. Somente Cristo, somente a graça e obediência, o fruto da fé. Nós precisamos chamar as 2 partes de justificação pela fé. A salvação é somente a graça, mediante a fé em Cristo. Mas aquele que aceita a graça e permanece na graça, a graça o leva à obediência. Pois somente a obediência não há salvação. Seria salvação pelas obras. Assim como também o que é salvo pela graça o leva a fazer boas obras, porque a fé sem obras é morta. Jesus disse: se me amas, guarda os meus mandamentos. A graça vai atuar no perdão dos pecados, e ninguém é perdoado porque obedeceu. É perdoado pelos méritos de Cristo. A justificação pela graça é somente para os pecadores. Os anjos não pecaram. Jesus Cristo não pecou. Não precisaram de justificação. Mas nós sim, nós somos pecadores. Precisamos do perdão de nossos pecados. Pois se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nossos pecados são perdoados, riscados do livro de registros, e somos salvos. Nosso nome aparece no livro da vida. Na prática, somos a mesma pessoa. Por isso, chamamos de justiça imputada. É a justiça forense. É a salvação pela graça. Romanos 3, 4 a 5. Justificado, pois, pela fé, tendes paz com Deus. Romanos 3, 21. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. É justiça imputada. Não precisa fazer nada. Estamos salvos. Mas em Romanos tem mais 3 capítulos. O 6, o 7 e o 8. Onde está a justiça transformativa? Não se fala dela. Ela é esquecida, porque todos bebem da teologia da reforma. Essa teologia não aceita que a obediência faça parte da justificação. A justificação envolve o perdão e obediência. Perdão pela graça e obediência
pela graça. A justiça imputada é a justiça comunicada. As obras não influem na vida eterna. Quando Jesus nos justifica, ele não anula a obrigação que tinha antes de cair. Adão e Eva tinham a obrigação de obedecer no paraíso. Eles pecaram, mas foram justificados pela fé. Mas Jesus não anulou a obrigação de obedecer. A justificação católica é diferente. Prega a justificação pelas obras. Quando nasce uma criança, ela é batizada por aspersão para não ir para o limbo, salvo pela graça da obra da igreja. Quando alguém peca, deve confessar seus pecados ao padre, então recebe uma penitência e ele é perdoado pela igreja. A graça pelas obras da igreja. Ou seja, a graça é mediante um ritual, um sacramento, como se fosse um poder mágico. Se morrer com algum pecado, vai para o purgatório e com rezas, missas, ele é perdoado e então ele vai para o céu. Mas quem é que vai para o céu? A alma. O corpo não. O corpo já era. Fim, acabou. Só a alma tem direito. É a justificação transformativa do ritual. É a salvação pelas obras. Lutero e Calvino lutaram contra esses sacramentos. Eles pregaram que a salvação é pelo meio da fé. Muitos pensam que o batismo é um meio de salvação. Não. Você é salvo quando se ajoelha e confessa seus pecados a Jesus Cristo e o aceita como seu único Deus e Salvador. O batismo é a declaração pública de aceitação pública da salvação que ocorreu antes, através da graça de Jesus Cristo, por meio da fé em Cristo e o perdão de nossos pecados, uma mudança de vida, a morte e ressurreição do velho homem e nasce um novo homem. É a morte e ressurreição de Cristo. Então, para muitas igrejas, elas só estão com Romanos 3, 4 e 5, que é a salvação, mas não querem Romanos 6, 7 e 8, que é a santificação. Vamos então para a nossa lição de quinta-feira. A obediência, o fruto da fé. Leia Romanos 3, 27 e 31, Romanos 6, 15 e 18, Romanos 8, 1, 2. O que esses versos nos ensinam sobre a salvação somente por meio da justiça de Cristo? A justiça de Cristo nos justifica e nos dá poder para obedecer. A vida cristã é de conhecimento e de crescimento. Em Romanos 3, 27, onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por que lei? Das obras? Não, ao contrário. Pela lei da fé. Portanto, o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei, pois Deus é um Deus de todos. Então, anulamos a lei por causa da fé? De modo algum, ao contrário. Antes confirmamos a lei, porque a lei é boa, justa e santa. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Por isso ela é chamada lei da liberdade. Romanos 8, 1, 2. O que diz o Espírito de profecia? A graça nos transforma. John Wesley participou de uma reunião dos morávamos em Londres e ficou maravilhado ao ouvir a introdução de Lutero à leitura de Romanos. Ali entendeu o Evangelho. Ele se sentiu estranhamente atraído pelo Cristo que havia dado a vida por ele e exclamou: senti que eu confiava em Cristo somente para a salvação. E me foi dada a certeza de que ele havia tirado os meus pecados, até os meus, e me salvado da lei, do pecado e da morte. Os reformadores estudaram a palavra sistematicamente
para descobrir mais verdades. Não contentes com o estado das coisas, nem com uma experiência religiosa rígida, com pouco ou nenhum crescimento, ansiavam conhecer mais a Cristo. Na Idade Média, muitos fiéis à Bíblia pagaram um preço alto por seu compromisso. Eles foram torturados, presos, exilados e executados. Suas propriedades foram confiscadas. Suas casas foram queimadas, suas terras devastadas e suas famílias perseguidas quando foram expulsos de suas casas. Eles buscavam uma cidade, do qual Deus é o arquiteto e o seu construtor. Hebreus 11:10. Quando foram torturados, abençoaram seus algozes, e quando definharam em masmorras escuras e úmidas, reivindicaram as promessas de Deus de um futuro mais brilhante. Embora o corpo estivesse preso, eram livres em Cristo, livres nas verdades de sua palavra, livres na esperança de seu breve retorno em glória. Amém. Bem, agora eu vou deixar um trecho do documentário Heróis da Fé, para que vocês tenham uma ideia melhor da vida de Lutero. Assista. Ele foi escritor, teólogo, compositor, reformador e talvez a figura religiosa mais conhecida do século XVI. Seu nome, Martinho Lutero. Foi prezado pelas multidões alemãs, porém insultado pelas autoridades da Igreja Romana. Filho de um mineiro rico, explorador de cobre, chegou a talvez ser o principal motivador do maior dos períodos religiosos, sociais, políticos da história europeia. A Reforma. É provável que os europeus que viviam no começo do século XVI tinham pouca noção das mudanças que estavam por arrebatar os conceitos da vida medieval. Calcula-se que 80% deles ainda cultivavam a terra do mesmo jeito que os fizeram seus antepassados por 1000 anos. Contudo, os sinais denotavam que uma mudança era iminente. A invenção da imprensa por Johann Gutenberg, a elaboração do papel e o espírito geral de investigação que a Renascença fomentou. Até o ano 1450, a Europa possuía menos de 100 mil livros. Para o ano 1500, o número havia aumentado dramaticamente a 9 milhões. Uma das maiores consequências do trabalho de Gutenberg foi que a Bíblia cessou de ser o exclusivo domínio dos ricos e do clero. Nas mãos do povo comum, as Escrituras fariam desaparecer a escuridão que envolvia a Europa. Elevando-se acima dos reis e seus súditos, encontrava-se a igreja medieval. Esta era o centro de influência de cada aldeia, cidade e corte no cristianismo. Mas apesar de todo o seu domínio sobre as pessoas, havia algo errado com esse sistema político-religioso. A Europa estava cheia de gente provavelmente educada, de sacerdotes e monges indolentes e amantes de prazeres, que se interessavam mais nos benefícios pessoais do sacerdócio e no poder que eles lhes conferia do que no mesmo bem-estar espiritual daqueles a quem deveriam servir.
Os bispos e abades rivalizavam com os reis na suntuosidade de suas residências. Os bispados, isto é, a região em que o bispo controlava, eram vendidos ao que melhor ofertava. De fato, a vida de muitos clérigos tinha chegado a ser um escândalo para a religião. Ensinava-se ao povo que se eles se confessassem em forma regular a um sacerdote, pagassem seus dízimos e ofertas, assistissem a uma missa, participassem em uma peregrinação a um santuário de um santo celebrado, ou realizassem algum ato de mortificação corporal, sua salvação estaria assegurada. Já no século XVI, a Igreja havia se desviado da simplicidade, da humildade e do poder espiritual de suas raízes. Então, como foi que tudo mudou? Os primeiros cristãos partilharam as boas novas da vida, da morte, da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo de Nazaré a todo o Império Romano. Eles enfatizaram que a salvação só se encontrava em Cristo e que era uma dádiva recebida pela graça de Deus por fé. Aqueles que lhe obedeciam eram uma parte de sua igreja. Mas logo essa igreja chegaria a ser um forte sobre-ataque. No princípio, a agressão veio da parte externa. Os imperadores romanos como Nero, Trajano e Diocleciano assassinaram milhares de cristãos por sua fé. Aqui no Coliseu, por exemplo, os cristãos foram lançados nas feras para serem despedaçados, enquanto a multidão aplaudia freneticamente. Mas a ameaça maior veio de dentro. No livro dos Atos, encontramos o apóstolo Paulo advertindo aos bispos e anciãos que dentre eles sairiam homens que falsificariam a verdade para conseguir adeptos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele também alertou a igreja da futura rebelião interna que revelaria o que ele chamou o homem do pecado, que se oporia e se exaltaria sobre tudo o que se chama Deus ou se adora. As advertências de Paulo baseiam-se numa profecia do Velho Testamento. Séculos antes, o profeta Daniel, no 7º capítulo de seu livro, descreveu a ascensão de 4 impérios mundiais, simbolizados por 4 bestas que saíram do mar. Um leão, um urso, um leopardo de 4 cabeças e uma 4ª besta horrível com 10 chifres. Ele contou como o 4º império seria o mais forte de todos, mas que seria dividido em 10 reinos menores. E desses 10 reinos menores, representados pelos 10 chifres na cabeça da 4ª besta, sairia outro chifre ou reino, que seria mais imponente que os outros. Este faria guerra contra o povo de Deus, levantaria blasfêmias contra o Altíssimo, e até pensaria em mudar os tempos predeterminados e a lei de Deus. O comentário sistemático mais antigo sobre o livro de Daniel foi escrito por Hipólito, um brilhante erudito do terceiro século. Ele foi um dentre os que identificaram a Roma como o 4º grande império da profecia de Daniel. Hipólito predisse que a queda de Roma seria o próximo grande evento mundial, seguido pela aparição do Anticristo. Desde o 2º século, encontramos os cristãos orando pela continuidade do Império Romano, para que se adiasse a aparição do temido Anticristo. Cumprindo a predição, esse poder surgiu dentro do Império Romano. Dentre os bispos que haveriam sido nomeados líderes da igreja em diferentes regiões, o bispo de Roma gradualmente assumiu o papel principal. O pastor de Roma, a rainha das cidades, chegou a ser o rei dos bispos.
Quase ao mesmo tempo, o número de crenças e práticas que os apóstolos nunca haviam conhecido infiltraram-se na igreja. Introduziu-se a veneração aos anjos, aos santos e a adoração às imagens e relíquias. A observância do domingo, pouco a pouco, substituiu a do sétimo dia, o sábado. A doutrina do purgatório foi estabelecida e as orações eram dirigidas a Maria e aos santos. A igreja ensinava que o pão e o vinho da Santa Ceia eram o corpo e o sangue real de Cristo, fazendo da missa um sacrifício. A confissão dos pecados ao sacerdote tomou o lugar da oração simples e direta do crente a Deus para obter perdão. E a igreja somente outorgava perdão àqueles que tentavam expiar os seus pecados através de penitências. Por doações e serviços prestados à igreja, ou como recompensa por boas dádivas, o Papa e seus bispos proviam o que eles chamavam indulgências. Essas podiam reduzir até eliminar o sofrimento dos pecadores no fogo do purgatório. Negando a grande verdade bíblica de salvação pela fé, a Igreja distribuiu os méritos de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, oferecendo garantias escritas que eximiam das dores do purgatório. Também se podia comprar de um bispo a absolvição de anos de castigo no purgatório, quando se reparava uma igreja, se construía uma ponte, ou cercava um bosque, tanto como recitando certo número de preces, ou fazendo peregrinações para ver as relíquias dos santos. Pouco depois da eleição do Papa Leão X, Michelangelo apresentou-lhe com um desenho determinado da Basílica de São Pedro em Roma. E a venda de indulgências chegou a ser um meio atrativo para cobrir as enormes despesas desse empreendimento. Na Alemanha, o Papa encomendou as vendas ao persuasivo monge dominicano João Tetzel. A chegada de Tetzel à fronteira de Saxônia perto de Wittenberg em 1517 desencadearia os eventos que sacudiriam os mesmos fundamentos da Igreja de Roma. Certamente que a Igreja no século XVI havia se afastado da verdadeira fé e necessitava desesperadamente uma reforma. Mas isso requeria alguém que tivesse a coragem de enfrentar a organização eclesiástica mais poderosa que o mundo jamais conheceu. Martinho Lutero era exatamente esse homem. Foi na véspera do Dia dos Santos, no dia 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero decidiu cravar as suas 99 teses na porta da igreja de Wittenberg. A sua decisão não poderia ter sido melhor, porque no dia seguinte os peregrinos se congregariam na igreja para ver a extensa coleção de relíquias sagradas que pertenciam a Frederico o Sábio, reitor de Saxônia. Em exposição, havia um fragmento de madeira, supostamente da Arca de Noé, um pouco de fuligem do ardente forno de Babilônia, um pedaço de madeira da manjedoura de Jesus, alguns pães da última ceia, um galinho da sarça ardente de Moisés e mais 19.000 ossos santos. Mas o mais importante era que ver esses artefatos resultava em indulgências para a redução do purgatório até 1.902.202 anos e 270 dias.
Apesar de que Lutero talvez só intentava usar as suas teses para debates acadêmicos, ele não pensou na facilidade do prelo de Gutenberg. No espaço de 2 semanas, as suas teses contra as indulgências, a proclamação do poder papal, foram lidas por toda a Alemanha. Em poucos meses, todos os cristãos conheciam seus escritos. Para Lutero, só a ideia das indulgências era repugnante, pois sendo ainda um monge inexperiente, ele havia chegado a um esgotamento mental e físico, pelo seu ardente esforço para alcançar o perdão dos seus pecados. Se alguma vez um monge puder chegar ao céu pela vida monástica, seria eu. Mas ao ler o Novo Testamento, ele descobriu algo surpreendente. Foi descobrir que o perdão dos pecados é uma dádiva de Deus, e não algo que se compra ou se ganha. O reconhecimento dessa exultante verdade da salvação pela fé chegou a ser a pedra angular da Reforma e fez com que Lutero reconhecesse que o clero nunca poderia ser o mediador entre Deus e seu povo, como a Igreja ensinava e praticava. De onde emanaram essas convicções? Não foi por decreto dos papas ou concílios, senão pelo estudo da sola Escritura, da Escritura somente. No entanto, a autoridade papal deu pouco mérito às crenças desse diabo vestido de monge. Ele foi excomungado em junho de 1520 e os seus escritos foram condenados ao fogo. Foi nesse tempo que Lutero concentrou os seus estudos das Escrituras nas profecias de Jesus, Daniel, Paulo e João. Com respeito à ascensão do Anticristo, os capítulos 7 e 8 de Daniel e a descrição de Paulo sobre o homem do pecado, em 2 Tessalonicenses 2, receberam atenção especial. Logo em 1521, Lutero produziu sua primeira obra escrita relacionada com a profecia. Os fundamentos da Reforma tinham que estar firmemente ancorados na verdade profética. Ao identificar o Papa como anticristo em 1521, Lutero uniu a sua voz à de muitos ilustres eruditos da Bíblia que existiram antes dele. Homens como o pregador John Millet, que 150 anos antes havia cravado um cartaz à porta da antiga Catedral de São Pedro em Roma, declarando que o anticristo já havia tomado seu lugar na igreja. Poucas coisas neste mundo são mais poderosas que a verdade profética em tempo de cumprir-se. Sendo fortalecido pelas profecias de Daniel, Lutero estava agora preparado para a sua hora mais brilhante. Ao fim de março de 1521, ele recebeu uma citação do novo imperador do Sacro Império Romano Carlos V para comparecer diante dele na dieta ou parlamento que se convocaria na cidade alemã de Worms. Sentado com os 3 de seus amigos sobre a palha de uma carruagem emprestada, ele entrou na cidade onde a multidão deu-lhe as boas-vindas. Me pergunto como o tivessem tratado hoje. A audiência tomaria lugar num local perto da grande catedral. O que uma vez foi um majestoso edifício já não existe. Mais de 400 anos atrás era uma estrutura magnífica para essa assembleia. Hoje só existe um jardim, mas o lugar foi marcado por esta placa. Nunca antes, em nenhuma época, um humilde monge havia comparecido em frente de tantos reis, príncipes, nobres, deputados, embaixadores, barões, senhores do reino, bispos e prelados da igreja. Lutero não tinha nada mais que a sua fé em Cristo e as Escrituras. Quando lhe pediram que desdissesse dos seus escritos, ele pronunciou as palavras que sacudiram o mundo. A menos que as Escrituras e o meu raciocínio me convençam, eu não aceito a autoridade dos papas e dos concílios, porque eles se contradizem.
A palavra de Deus cativou a minha consciência. Eu não posso, nem quero retratar-me em nada, porque ir em contra da consciência não é correto, nem prudente. Mantenha a minha palavra, não posso mudar. Ajuda-me, Deus. Amém. Um só monge contra a antiga e quase universal opinião da humanidade, mas essa consciência, cativada pela palavra de Deus, jaz no coração da reforma da Igreja. É impressionante como Lutero foi usado por Deus durante o período em que ele viveu. Ele teve sua mente aberta às verdades da Bíblia Sagrada. Até a próxima lição 6, as duas testemunhas. Não esqueça, eu já estou colocando mais vídeos no nosso canal. Até lá, se Deus permitir.